Oi, eu quero compartilhar com vocês um testemunho com relação à pandemia, né? Tudo que aconteceu na pandemia. E eu quero ser o mais breve possível, eu quero fazer esse testemunho para engrandecer o nome de Deus, não é para se aparecer, não é para falar que a gente é um coitado, não é nada disso. É para dizer o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bom, o quanto Deus cuida da gente, o quanto Deus se preocupa com cada detalhe, né? Porque a gente muitas vezes acha que temos força, mas a nossa força vem de Deus, não é de nós, né? Muitas vezes as pessoas olham e falam, ai, eles são riquinhos, ai, eles têm tudo. Não é bem assim, é tudo muito sofrido, tudo muito lutado, muito difícil. Não vem nada de mão beijada, tudo é muito é, renunciado, viagens, luxo, né? A gente não nasceu de família rica e a gente tem dificuldades como qualquer outra pessoa, não é diferente. E eu quero compartilhar para edificar vidas que precisam, né? Não estou aqui para me aparecer, não estou aqui para dizer que somos alguma coisa, não. Quero mostrar a Deus em todo momento e quero contar um pouquinho, porque foram é, quase 2 anos de pandemia, né? Em março fechou a academia de 2020, aí fechou em 2021 e um ano e meio de pandemia, né? E acredito que a nossa luta não foi maior do que as pessoas que perderam seus entes queridos, com toda certeza, porque nós podemos continuar. E quem perdeu seus entes queridos, infelizmente, não tem como recuperar, né? Só resta a dor da saudade, né? E acredito completamente que é muito pior perder um ente querido do que passar o que nós passamos. Mas não deixa de ser também uma luta, né? A luta financeira, né? A luta da mente não é nem questão de empresa, é questão de sobrevivência, né? Não é questão de, minha empresa fatura R$ 1 milhão, eu vou para 500 mil. Não, é questão de sobrevivência. Se a minha empresa fechar, eu não como. Se a minha empresa fechar, eu não vivo. Eu não pago água, eu não pago luz, eu não pago aluguel, né? Para quem não sabe, a gente paga aluguel até hoje de casa. Todo o dinheiro que foi investido na Top foi a minha separação. Eu sou casada pela segunda vez, né? No papel, pela segunda vez. E na separação houve a compartilha de bens. E aí, em vez de eu gastar esse dinheiro, eu investi em outra coisa que não fosse é, tipo carro, né? Ou passeio, eu investi em um terreno. Peguei todo o dinheiro que eu consegui e investi em um terreno. E ele foi se valorizando, né, com o passar dos anos, tudo. E na oportunidade que eu tive, é, acabamos comprando a Top. Eu vou estar contando cada detalhe. Mas vamos começar pelo início, pela essência. Eu quero mostrar para vocês o porquê de Deus realiza sonhos. Porque era um sonho ser professora. Quando eu era criança, eu brincava muito de professora, né? Achava muito bonito, sempre tive admiração pelos professores, né? Eu olhava e falava, nossa, como que consegue falar no meio desse monte de gente? Meu Deus, é incrível. E eu tinha uma admiração muito grande, mas eu vim, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, e foi uma vida muito difícil, muito precária, né? Era só minha mãe casou pela segunda vez e teve uma vida bem difícil pelo segundo casamento. E foi uma vida muito difícil, muito sofrida. E eu nunca tive condições de fazer uma faculdade. Eu sempre fui ou babá ou empregada doméstica, ou faxineira. Então, para mim era impossível, né? E hoje a facilidade de fazer uma faculdade é bem mais
é mais fácil, né? Quando eu tinha 17 anos, há 23 anos atrás, era muito difícil a faculdade. Então, o dinheiro que eu recebia das minhas faxinas e quando eu era babá ou quando eu fazia faxina, era para pagar a conta em casa, não era para, tanto é que eu nem via o dinheiro, ia tudo para minha mãe, era para ajudar em casa. Então, quando eu peguei uma certa idade, que eu recebia o dinheiro, eu nunca consegui pensar em fazer uma faculdade ou passar num cursinho ou prestar alguma outra coisa para tentar, porque eu não tinha dinheiro para investir nisso. Meu dinheiro era para sustentar a casa, então não tinha a possibilidade de eu tentar na época, com a cabeça que eu tinha. Não estou falando com a cabeça que eu tenho, mas com a cabeça que eu tinha. Eu trabalhava, quando eu fazia faxina, eu entrava às 7 horas da manhã, eu saía às 7 horas da noite, tinha vez que eu tinha que até que faltar da escola, porque saía muito tarde. Quando eu fui babá, eu trabalhava das 8 até eu tomava banho com a neném para mim poder ir para a escola. Eu saía para ir para a escola à noite, eu deixava a neném na casa dela, porque o horário era até 7 horas, então eu já fazia essa loucura de estar conciliando a escola com o serviço. E assim eu terminei meu segundo grau, com bastante sacrifício, mas que valeu a pena, né? Nada é, nada é difícil, nada é tão difícil que a gente não possa suportar, né? E assim eu terminei. Aí, sempre tive o sonho, mas não deu certo. Quando eu casei com 19 anos, fui mãe com 21 e meu ex-marido nunca admitiu eu voltar a estudar. Então, foi uma situação difícil também, que eu tive que arcar com as consequências disso. Aí, quando eu me separei, houve a separação e eu fui pra academia, conheci o Paulinho, né? Tanto é que foi o meu único namorado depois da separação. E eu era muito tímida, né? Muito tímida. E foi difícil ele se aproximar de mim, porque eu tava com muitos traumas, recém-separada. Mas depois de um mês, tudo, ele me chamou pra tomar um suco e tal, essas conversas de quem quer alguma coisa. E deu certo o nosso relacionamento. E era muito difícil aceitar a profissão dele. Por quê? Porque tem muitas meninas lindas na academia. Então, eu trabalhava na padaria na época. E é diferente a academia de padaria, né? Eu falei, se eu continuar, se eu não tentar fazer alguma coisa, meu casamento vai acabar. Eu preciso ou eu entrar no mundo dele ou ele sair desse mundo, porque vai ser muito difícil, a gente não vai bater as ideias. Foi aí que eu decidi estudar, fazer a minha faculdade. Só que eu já estava num tempo diferente, né? Tem semipresencial hoje, né? E aí eu fui estudar, fazer o semipresencial e tive a oportunidade de entrar para ser estagiária, né? Então eu conseguia pagar minha faculdade com o estágio que eu fazia. E consegui, com muito sacrifício, eu pagava a minha faculdade com o estágio e ajudava em casa com a pensão do Murilo, para não faltar nada para o meu filho, porque eu não podia pegar o dinheiro meu, porque eu tinha que pagar a faculdade é muito caro, para quem sabe, né? É muito difícil. Para quem já fez, sabe que tem um custo muito grande. Então eu chegava a trabalhar 12 horas por dia, né? E assim foi, consegui. Aí houve a sociedade do Paulinho, né? Uma academia, né? Houve a sociedade, ele ficou sócio com mais duas pessoas durante algum tempo. Só que eu tive uma oportunidade de comprar a Top. A antiga dona da Top me mandou uma mensagem e falou pra mim que se eu tinha interesse em comprar uma academia. Aí eu falei pra ela, olha,
Eu até tenho o meu terreno, né, da minha separação, só que ele está à venda, né? E realmente tinha uma pessoa interessada, já estava muito interessada, estava procurando com relação ao terreno. E eu falei pra ela, tá pra entrar, né, tanto e tal. E aí ela falou, eu vou esperar, tal. E não entrou, simplesmente não entrou. E fazia 7 anos que eu estava tentando vender esse terreno, né? E aí foi quando eu peguei e falei pra ela, né, se ela tinha interesse em ficar com o terreno, que eu ficava com a academia e pagava a diferença devagarinho, né? Que era pouca a diferença, né? Não era muito tempo pagando, era pouca a diferença. Foi aí que houve a compra da Top. E assim foi, estávamos bem até então, né? Estávamos indo, graças a Deus, né? Aos alunos que confiam em nosso trabalho. Mas em dezembro, antes da pandemia, né? Na verdade, em novembro, eu tive que fazer acerto com um ex-funcionário meu, porque ele pediu a conta, eu fiz acerto com ele. E em dezembro, eu paguei meus funcionários do 13º, né? É de lei. E assim, em março, fechou minha academia. Eu não tinha feito caixa 2. Eu não tinha nada. Eu estava com R$ 600 na mão e com uma dívida de quase R$ 14.000 para pagar em abril. Eu entrei em desespero, deu um pane. E eu tive síndrome do pânico, fiquei. Porque as cobranças não param, não tem como parar, né? Aí foi aí que as alunas da área de ginástica, a maioria, mas teve vários alunos de musculação também, se reuniram e falaram, não, nós não vamos te deixar na mão, né? E agradeço a Deus por essas vidas, porque tem pessoas que realmente se preocupam com o próximo, sabe? Eu tive pessoas que se levantaram na minha vida que foram bênçãos, sem medida. Foram pessoas que eu nunca vou poder retribuir o que eles fizeram, sabe? Porque fizeram com amor. Foi aí que eu consegui pagar o primeiro mês as contas de casa, o básico. Água, luz, manter a comida dentro de casa. Minha filha tinha 2 aninhos, ela tá com 3 anos e pouco, né? 2 aninhos. Usava fralda, tomava muito leite. E assim conseguimos manter o primeiro mês. Aí, no segundo mês, consegui vender o carro, consegui também manter o aluguel do barracão, o da casa, o dono da casa, porque eu ainda pago o aluguel da casa, eu ainda não tenho minha casa própria. Ele foi muito gente boa, ele falou que na hora que desse para pagar, poderia estar pagando, que ele ia estar esperando, né? Ele deu 50% de desconto, né, quando eu fosse pagar. Mas o do barracão não. O barracão ele achava que era frescura nossa, que não estava acontecendo na pandemia. Ele falava pra gente que a gente não queria pagar ele, que todo mundo estava trabalhando e nós não. E assim foi muito difícil, foi realmente muito difícil. Mas o segundo mês nós vendemos o carro, trocamos o carro por um inferior, né? Não fiquei sem carro, a minha intenção era vender tudo, mas não fiquei sem carro porque eu estava com a Alicia pequena. E a Alicia sempre me deu muita dor de garganta, muito problema com dor de garganta. Então muitas vezes eu tive que correr com ela para o hospital, porque a maioria sabe que é difícil pegar antibiótico sem receita. E chegava 2, 3 horas, ela estava queimando de febre e tal, eu tinha que correr com ela para o hospital. Então, eu falei, se ficar sem carro de tudo, como que vai se acontecer alguma coisa, né? E época de pandemia, né? O que a gente vai fazer? Então, pegamos um carro inferior e assim conseguimos acertar os nossos funcionários, que eu tinha que fazer acerto para mandar embora, porque senão eu ia ter que manter os salários deles e eu não estava mantendo nem as contas de casa, como que eu ia manter o salário deles. Nisso sujou nome de empresa, sujou tudo em questão de um mês, porque não tinha renda, fechou, eu tava com R$ 600. Aí não conseguia linha de financiamento, eu não conseguia nada, tava tudo sujo.
Aí foi quando eu consegui pagar os funcionários e conseguimos ficar com o resto do dinheiro e conseguimos manter mais uns, uns 2 meses. Foram 5 meses de academia fechada. Conseguimos manter mais uns 2 meses. Mas no terceiro mês, eu recebi ordem de despejo, porque eu estava atrasando o aluguel, não o de casa. Né? Eu estava atrasando também o de casa, mas o dono da casa estava totalmente consciente de que estávamos passando uma pandemia. Mas eu recebi ordem de despejo da academia. E aí, foi aí que eu falei pro Paulinho, não vai ter jeito, a gente vai ter que entrar com alguma outra alternativa. E aí eu falei pra ele, vamos ver, né, a gente tem um grupo da academia, quem se interessa em fazer personal. Porque a gente não pode lotar a academia, e não pode abrir academia, e não tem o que fazer. Os dois são da mesma área, né? Se a pessoa não arruma serviço, nem sem pandemia, imagina numa pandemia, quem não tem experiência em nada, né? Eu poderia voltar a ser faxineira, mas ninguém tava querendo nada, entendeu? Era uma pandemia. Ninguém queria ninguém estranho dentro de casa. Aí foi quando eu coloquei no grupo e várias pessoas aceitaram o personal. E aí nós fizemos um horário separadinho, com 3 pessoas cada horário, e fomos tudo higienizando, aquela coisa com máscara, tudo certinho, e conseguimos manter os 5 meses da pandemia com a academia fechada. Aí, mas tudo atrasou. Imposto, não fomos isentos de nenhum imposto. Nenhum imposto. Tivemos que pagar todos os impostos e com juros, para vocês terem uma noção. Não fui isenta de cobrança igual do governo, que falou que não ia cobrar. Não, o tempo inteiro estavam cobrando, sim, que estava atrasado os impostos, né? Tive situações em que teve uma situação que aconteceu do rapaz vir em casa cortar força. Eu já tinha feito 2 acordos. Na verdade, eu tinha feito um acordo, eu ia fazer o segundo. Só que eu nunca tinha feito acordo, então eu não sabia como funcionava. No primeiro acordo, eu fiz no site normal, né? 3 contas de força atrasada, eu fiz o acordo, deu tudo certo. Legal. Falei, vou tentar o segundo, né? Não dava certo, pedi um cartão, eu não tinha cartão. Meu cartão estava todos atrasados, estava todos sendo cobrado, eu nem atendia mais telefone. Por quê? Porque eu não aguentava mais cobrança, porque estava tudo atrasado. Aí foi quando, nesse mesmo dia que eu fui tentar fazer o acordo, o rapaz da CPFL bateu no portão falando que ia cortar, né? E tanto é que ele foi na academia também pra cortar. E aí eu falei, moço, eu tô tentando fazer acordo, mas eu não tô conseguindo fechar o acordo. Aí ele falou assim, eu não vou cortar hoje, eu vou te dar até amanhã pra você ver isso, mas senão eu vou ter que cortar. Aí eu entrei pra dentro, eu comecei a chorar. Eu falei, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu não consigo fazer acordo, eu não consigo. E eu não podia pedir pro meu pai ajuda, porque meu pai, ele era muito crítico, assim, sabe? Tudo era culpa minha. Eu era culpada pela pandemia, eu era culpada pelas contas atrasadas, eu era sempre culpada por tudo. E se eu fosse pedir pra ele, ele ia falar assim, mas é porque você é uma irresponsável, é porque você não fez o caixa 2, mas não teve como eu fazer caixa 2. Eu tinha acabado de pagar meus funcionários, estava no início do ano. E aí eu falei, não vou nem que eu já tava, gente, eu tava com depressão, com síndrome do pânico. E aí você ouve as coisas, você se torna pior. Eu não estava tomando remédio, eu só estava tomando calmante. Era a única coisa que eu tomei e orando. Orando, 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 orando. Eu passava orando. Eu só orava e pedia socorro de Deus. E pedia para Deus proteger minha família, porque eu não sabia até onde eu estava certa. Porque se a gente ficasse doente e um morresse, eu ia me culpar a vida inteira. Eu não sabia o que fazer. Aí foi quando o moço falou, amanhã eu volto, vou deixar você resolver hoje. Eu fui orar.
Deus me ajuda. Não sei o que fazer. Vai cortar a conta de força de casa, vai cortar da academia. Eu não sei mais pra onde correr. E foi aí que uma amiga minha, que eu falo que eu não tenho amigas, eu tenho irmãs. Ela na mesma hora mandou mensagem pra mim e falou: tá tudo bem? Aí eu falei pra ela assim: ai, tá acontecendo isso, eu não sei o que eu faço. Aí ela falou assim: usa o meu cartão, por que você vai deixar cortar a força? De jeito nenhum, usa o meu cartão. Eu falei: ai, mas eu não sei se eu vou conseguir pagar o mês que vem, eu não sei, tá tudo tão inseguro. Aí ela falou pra mim assim: não, a gente desconta em mensalidade, você não precisa me pagar. Usa o meu cartão e a gente vai descontando em mensalidade. Ela não tava nem indo. E assim eu fiz o acordo e consegui não deixar cortar a força, graças a Deus. E era assim. Aí passou a pandemia, a primeira fase, né? Abriu a academia, tinha muitas pessoas com medo, como é normal. Foi uma pandemia, não foi brincadeira, né? A gente viu a gravidade de tudo. Perdi muitas pessoas conhecidas que até hoje eu falo: meu Deus, né? Que tristeza. E aí peguei e tentamos, né? Nos levantar de uma forma ou outra, mas não supria o gasto que eu tinha na academia. Financiamento eu não conseguia fazer, porque estava com o nome sujo. E passamos trabalhando e tentando e tal. Não foi o mesmo movimento, é claro, dava 30% do que a gente tinha de movimento de antes. E aí foi quando... Mas nós estávamos pagando água, luz, aluguel e comendo. O resto eu falei: na hora que tiver condições eu acerto. Porque eu não atrasei porque eu quis, eu atrasei porque eu não tenho o que fazer. Foi aí que passou, né? Aí em março fechou. E eu fui a única academia lacrada com faixa. Que eu saiba, não sei. Mas eu andei olhando na época várias outras academias e não estavam lacradas com faixa, estava só o papel. Mas lacrada com faixa mesmo, que nem eu poderia entrar. Não dava nem pra mim entrar. Aí eu entrei em desespero. Aí foi quando eu me joguei no chão do meu quarto e falei pra Deus: Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu estava com R$ 800 nesse tempo, quando fechou pela segunda vez. Porque o ganho era muito inferior, não tinha como guardar dinheiro. Era pagar, é tudo muito caro, gente. Eu pago, em média, R$ 1.000 de força da academia, né? Como tava indo menos gente, pagava 600, entendeu? Só que, pra quem está numa pandemia, é muita coisa. Foi aí que eu me tranquei no quarto e falei: eu não acredito no que eu tô passando de novo. E dessa vez nós fomos realmente proibidos até mesmo de entrar, sabe? Eu não conseguia entrar na minha academia por causa da faixa. E aí eu peguei e entrei no meu quarto, me joguei no chão, eu não me ajoelhei, eu me joguei. E aí eu falei pra Deus: eu não aguento mais, eu desisto. Eu vou abrir mão da academia, eu vou arrumar outro emprego, eu vou tentar outra coisa, eu vou fechar, eu vou abrir mão. Eu não aguento mais. Não dá mais, Senhor. E aí foi quando o Espírito Santo falou dentro do meu coração: você está vendo o seu estado hoje? Aí eu falei: sim. Aí ele falou assim: vai chegar dezembro, até o fim de dezembro, até dia 25 de dezembro, você vai olhar pra trás e vai falar: não parece que eu passei tudo isso. Aí eu falei: como? Como? Tá tudo proibido, tá tudo parado. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar. Como, meu Deus? Como?
Aí eu me levantei e continuei a vida e fui na prefeitura, pedi para eles deixarem eu trabalhar, nem se fosse com 2 alunos, nem se fosse com 3 alunos, mas que deixasse a gente trabalhar para pelo menos manter o mínimo dentro de casa, o mínimo, para não deixar faltar nada para minha filha. Eu só pensava nos meus filhos. Era a única coisa que eu pensava. Eu pensava em todos os lados. Eu pensava nos meus filhos com relação a faltar comida. Eu pensava nos meus filhos com relação a ficar doente. Eu pensava de todos os lados. Eu estava ficando louca. Eu não sabia o que pensar. Eu não sabia se era certo, se era errado. Porque se eu não vou, passa fome. Eu não tive ninguém que chegou em mim e falou assim: espera, a gente vai sustentar vocês até passar tudo. Não teve, gente. Minha mãe, tadinha, ela trabalha, vende salgado para poder manter a casa, ajudar na casa, porque meu padrasto, ele tem aposentadoria pouca. Meu pai, ele era aposentado e tinha um pouquinho mais de condições de ajudar, mas eu fui criada sem o meu pai, né? Houve a separação quando eu tinha 7 anos e a gente foi criado bem distante. Eu via o meu pai todo fim de semana, assim, eu ia lá ver como ele estava, mas eu não tinha liberdade de chegar nele e falar: pai, me ajuda, sabe? Eu não tinha essa liberdade. E aí, foi aí que aconteceu na segunda vez, né? Fechar tudo e eu entrar em desespero com relação à academia. Aí foi quando eu falei: não tem mais jeito. Falei pro Paulinho, ainda procurei um advogado, falei: eu tô com a intenção de sair do prédio, trazer tudo para casa, porque eu não consigo pagar o aluguel e o dono do prédio, do barracão, me cobrando, me humilhando, falando que a gente ia pagar juros desses atrasos, que onde já se viu a gente tá atrasando, que tava todo mundo trabalhando. E foi quando a gente conseguiu a manter pelo menos um pouquinho de aluno dentro da academia, mesmo com as portas fechadas. Mas isso se passaram quase um mês a academia fechada. Mas conseguimos manter com um pouquinho de aluno, né? O mínimo, bem o mínimo mesmo, só para manter o gasto. Teve um dia que... Teve um dia não, teve várias vezes. Teve, acho que foi uns 3 aluguéis do barracão que eu tive uma providências de Deus grandes. Faltava, assim, questão de dinheiro e eu tinha que pagar no dia seguinte o aluguel. Eu tinha muito medo, porque toda vez que atrasava um dia eu ouvia tanta coisa, tanta coisa. Igual eu ouvia do meu pai, entendeu? Já tinha aquele trauma de ouvir, de ser diminuído o tempo inteiro, de ser... É por culpa tua, tudo é culpa tua, tudo é culpa tua. Então, aí a pessoa... Aí chegava pessoas no meu portão e falava assim: eu senti no meu coração de trazer isso pra você. Disso daí aconteceu 2 vezes. 2 vezes, 2 vezes. E era o que faltava pra completar o dinheiro do aluguel. Eu abri o envelope, eu ainda ficava morrendo de vergonha. Falava: meu Deus do céu. Aí eu abri o envelope, tava o valor exato do que faltava do aluguel. Só que em março, que fechou a academia, que ficou quase um mês fechada, eu não paguei o aluguel do barracão. Mas eu fui lá, eu dei uma satisfação, eu expliquei a situação, que estava fechada, estava com faixa, estava tudo, né? Até então, tudo bem. Ah, tá, eu entendi, tá fechado, tal. Tá.
Pela primeira vez entendeu. Mas aí quando eu fui pagar o aluguel em abril, referente a março, ia vencer o de abril. E eu fui com o dinheiro de março, né? Vencia todo dia 15. E eu fui para pagar o aluguel do dia 15 de março, né? Aí foi quando eu fui pagar com quase um mês, eu fui pagar lá pro dia 10, eu não lembro certinho o dia, mas eu fui com questão de poucos dias, dia 10, dia 12, eu acho que foi dia 12 que eu fui pagar. Ia vencer o segundo, mas eu só tinha dinheiro para pagar um. Aí foi quando eu fui pagar e eu vi tanta coisa. Eu vi tanta coisa. Tanta coisa. Que eu não vou nem falar, de que eu tenho até vergonha das coisas que eu vi. Aí eu falei, eu perdi a paciência. Eu falei, vamos fazer um negócio. Eu já não aguento mais mesmo. Que Deus me leve embora. Arranque eu dessa terra, porque eu não aguento mais. A minha vontade é dar um tiro na minha cabeça todos os dias, porque eu não aguento mais cobrança, eu não aguento mais essa pressão. Eu não aguento mais. Chega, eu não aguento mais. E eu me estourei de uma tal forma que... E eu saí daquele lugar. Eu cheguei dentro de casa, eu falei, eu não mereço isso, Deus. Eu não mereço, eu não sou desonesta. Eu não mereço passar por isso. Não é porque eu quero que eu tô devendo porque tá tudo fechado, tá tudo impedido, eu não tô podendo trabalhar. E aí foi quando Isso foi numa terça-feira. Foi numa terça-feira, é isso mesmo. Foi numa terça-feira, na quinta eu ia ter que pagar o outro aluguel. Eu já tava passando mal, porque eu ia ter que pagar o outro aluguel até quinta, eu não ia ter dinheiro. Aí foi aí que eu cheguei em casa chorando. E falei, Deus, não é justo o que eu tô passando, não é justo. E não foi, perdão. Foi numa segunda. Porque eu lembro que eu cheguei nesse estado e na terça eu abri um jejum e uma oração para Deus. Para Deus poder tocar no meu coração o que eu ia fazer, porque eu não sabia mais o que fazer. E para Deus amolecer o coração desse homem, porque eu não tinha mais o que fazer. Não adiantava mais falar que tudo que eu falava era porque eu não queria trabalhar. Aí foi quando eu abri jejum e oração. E eu não tinha forças nem para orar. Eu não tinha forças mais para orar. E aí eu falei para Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu tô carregando a culpa de uma pandemia nas costas. Porque eu não posso trabalhar, eu não pago porque eu não quero. E eu corro o risco de ficar doente, porque a gente tá se arriscando. E eu não sei mais o que fazer. E eu só chorava. E nisso a minha cunhada disse que deu uma crise de choro nela lá em Jaú. E ela foi pedir oração para uma mulher que ela tem dom de revelação. E aí ela falou, eu tô desesperada, eu tô sentindo que tá acontecendo algo com meu irmão lá em Pederneiras, ora por mim, ora por eles. Porque eu não sei, eles não costumam passar pra gente o que tá acontecendo. E não é orgulho, gente, é que todo mundo tava passando pelas mesmas situações. Então, é difícil você ouvir um não das pessoas. Igual eu vou chegar nos outros, a pessoa vai falar, não posso. Então, muitas vezes é difícil. Não é orgulho, é vergonha, entendeu? É vergonha de... Porque todo mundo tava no mesmo barco. Aí a pastora, essa mulher que tem dom de revelação, orou e falou assim, estou desesperado. Junta o dinheiro que vocês puderem e leva para eles. E leva a cesta básica. Porque eles estão desesperados. Eles não aguentam mais. Foi aí que eu dormi, né, da terça para quarta, e a base de calmante. Eu passei a pandemia inteira à base de calmante. Eu só dormia à base de calmante.
Tanto é que até hoje eu durmo 3, 4 horas por dia, porque eu tirei o calmante, né? Então meu corpo ainda está em processo de dependência, né, para dormir. Então eu tirei, graças ao bom Deus. E aí eu acordei com alguém batendo no portão. Era 10 e pouco da manhã, eu tava dormindo, que eu tinha tomado calmante forte mesmo, de miligramas, né? E aí eram minhas cunhadas. Elas falaram, não fala nada, fica quieta. E foram entrando. E foi pondo aquele monte de coisa dentro de casa. E aí eu sentei na cadeira, comecei a chorar. Eu falei, o que tá acontecendo? E elas falaram, não fala nada, porque eu sei que você faria o mesmo por nós. Tó, e me deram um bolo de dinheiro. E eu falei, meninas, que é isso? Elas falaram, chega, não fala nada. E viraram as costas e foram embora. No que eu fui contar, o dinheiro era o valor exato do aluguel que eu tinha que pagar na quinta. Era o valor exato. Aí eu comecei a chorar e falei, meu Deus, eu não entendi nada. Aí o Espírito Santo falou dentro do meu coração, isso é só o início do que eu vou fazer. É só a provisão para esse mês. Aí foi quando eu fui conseguir pagar o aluguel, né? De quinta-feira, consegui pagar. E aí logo em seguida a dona da bike ligou pra mim, falou assim pra mim, Roseli, eu tenho intenção de arrendar a bike. Aí eu falei pra ela, eu não posso, né? Eu não posso, porque são 2 aluguéis, né? É muito difícil pra mim, são mais professores e tal. Eu não posso. Se eu tivesse condições, eu compraria, mas eu não tenho condições hoje. De jeito nenhum, né? De tentar entrar num financiamento, né? De tentar ver o que dava pra fazer. Aí ela falou, vamos conversando, vem aqui conhecer os aparelhos, né? Vamos conversando, vamos ver o que a gente consegue fazer e tal. E eu fui lá conhecer tudo. Aí eu falei pra ela, eu vou ver o que eu consigo fazer, porque tá tendo, né, linhas de créditos para pequenos empresários que, né, que estão liberando, né, que era o Pronamp na época. E eu vou ver se eu consigo alguma coisa, mas eu preciso limpar o meu nome, porque sujou tudo e tal. Pelo menos dar início a tudo. Vamos ver o que eu consigo fazer. Espera um pouquinho, vou ver o que eu consigo fazer. E aí eu fui no banco, perguntei se eu conseguiria um financiamento, não hoje, né, que eu estava com o nome sujo, mas quanto que eu conseguiria com o tanto que estava entrando na academia e tal, que era pouco, não era muito. Mas se eu conseguiria, se teria a possibilidade de conseguir alguma coisa. Porque eu precisava me levantar, né? O empreendedor, ele sabe que ele precisa investir para que ele cresça. O empreendedor, ele sabe disso. Ele precisa melhorar para ele crescer. E aí foi quando eu falei pro Paulinho, vende a moto, que eu vou pelo menos começar a quitar as contas, né? E fui no Banco do Povo. Né? Fui no Banco do Povo, tinha uma linha de crédito lá, que era só para aquele período mesmo, que já estava se encerrando, ia se encerrar em junho. Eu já estava no fim de maio já, eu falei, nossa, não vou conseguir, porque eu tô com o nome sujo, eu tinha que estar com o nome limpo. Eu não quitei as minhas dívidas, eu parcelei elas, então eu consegui tirar elas do Serasa. Mas elas ainda existiam, eu estava pagando, eu iria começar a pagar. Mas qual era a minha intenção? Limpar o meu nome para tentar o financiamento, né? Porque no Banco do Povo eu ia conseguir um financiamento que
eu não precisava, não era score, era o nome limpo, entendeu? Então eu conseguiria pelo menos dar início a alguma coisa. Aí corri, tinha acabado de sair uma linha de financiamento para quitar dívidas da empresa, não era para pegar dinheiro para investir. Tinha acabado de sair uma linha de financiamento para isso. Poucas pessoas sabiam disso. Foi Deus que mostrou para mim. Eu fiquei pesquisando, porque eu fiquei em casa, eu ficava pesquisando. Tem que ter uma porta, e orando, e orando, e orando, e orando. Tem uma porta, eu tenho certeza que tem uma porta. E Deus foi direcionando. Aí foi quando eu fui vender a moto, eu consegui dar uma limpada no meu nome, assim, parcelar as dívidas. Durante um mês eu ia conseguir ter o nome limpo. Nesse um mês eu tinha que correr atrás de alguma coisa para poder melhorar a situação. Aí foi isso que eu fiz. Fiz acordo com os cartões, né? Consegui um desconto bom. Os que eu consegui de desconto bom que deu para me quitar, eu quitei. O que não deu, eu parcelei. E foi muito difícil, foi tudo muito difícil, porque eu tinha 4 cheques que eu não achava eles, eu achei 2. E a menina, nossa, eu tive anjos na minha vida. A menina corria atrás onde estavam esses 2 cheques que tinham voltado, né? Por causa da pandemia, não deu para pagar, estourou tudo. E não achava esse cheque, eu tinha um prazo até junho, né? Na época, até junho. Aí se estendeu, foi até julho esse prazo do Banco do Povo. Foi isso mesmo, foi até julho. Até julho, Não, até o fim de junho, isso mesmo. Até o fim de junho. Era para maio, ia acabar em maio, aí foi até o fim de junho. Julho foi quando eu já peguei a top, a bike. Aí eu fui e consegui achar esse cheque no último dia. Último dia que ia fechar, assim, naquela semana, na sexta-feira, ia acabar esse negócio do Banco do Povo. Acharam o cheque na quarta, na terça acharam o cheque, na quarta chegou em mim, corri no banco, faltava 5 minutos para fechar o banco, cheguei lá, já estava fechado o banco, pedi pelo amor de Deus para deixar eu entrar, que eu precisava entregar um cheque. Um cheque estava segurando meu nome. Aí fui, consegui, entrei, só que, detalhe, poderia demorar 5 dias úteis para limpar o meu nome. Aí, sexta-feira, a moça não conseguiu dar entrada no Banco do Povo, o sistema saiu fora do ar e era o último dia. Eu não sei se meu nome ainda estava sujo. Eu sei que ela só conseguiu dar entrada na segunda-feira, mas já não era junho, já era julho. E aí eu falei pra ela, será que eu vou conseguir? Aí ela falou, eu vou conversar lá, né, vou ver o que eu posso fazer, porque já passou do prazo e tal. E eu vou conversar. E ela conversou, demorou mais vários dias, demorou quase 15 dias para ter uma resposta. E eu consegui, graças a Deus. Eu consegui o financiamento do Banco do Povo e pude limpar o nome da empresa. E consegui continuar pagando as continhas. Aí foi aí que eu falei pra Eliana. Aí com o nome limpo, com o nome da empresa limpa, eu fui no banco e perguntei, eu consigo uma linha de financiamento com esse tanto de aluno que tá? Aí já estava liberado em julho, né? Já estava mais liberado, não estava tão impedido de trabalhar. Então eu já tinha uma quantidade maior de alunos, mas não o tanto que atingiria a meta minha para pagar as contas. Foi aí que eu fui no banco, eles falaram, olha, se mantiver essa linha, né, de valores de entrada e durante 3 meses sai o financiamento para você, de tanto, X, tal.
Aí eu passei para ela isso, ela falou, então tá bom. Só que você vai ter uma resposta só em setembro, outubro, foi o que eu falei para ela. Aí ela falou, e eu vou ficar tudo isso com a academia, eu não tenho mais intenção de continuar. Foi outro milagre, né? E eu agradeço muito a ela por ter confiado em nós, né? Ela confiou em nós, né? Ninguém faz isso, só que um detalhe que ninguém sabe, poucas pessoas sabem, é que eu fui faxineira da mãe dela. A mãe dela foi fiadora da minha mãe na época. Então, nós nos conhecemos há muito tempo. Ela conhece a minha família, a índole da minha família. E aí, graças a Deus, né? É uma pessoa excelente, uma pessoa sempre foi, um doce de pessoa, uma família maravilhosa. Ela, a mãe, a irmã, né? Uma família abençoada de pessoas que tratam a gente de igual para igual, né? É bom pessoas assim humildes, né? É bom lidar com pessoas assim. Isso não pode morrer no ser humano, gente. Nós não somos ninguém. Não é um diploma que faz nós melhores que os outros. Não é. Vamos todos morrer e vamos apodrecer da mesma forma. Ao contrário, o diploma ele deveria fazer para nós o que muitas vezes as pessoas que não teve a oportunidade de ter o diferencial. Ser pessoas mais educadas, mais humildes, mais sábias, né? E não arrogantes e pessoas prepotentes que se acham melhores que os outros. Um diploma não vai te fazer melhor, não vai deixar de fazer você passar pelas mesmas situações de qualquer outra pessoa. Você vai morrer igual todo mundo. Nós vamos morrer igual todo mundo. Nós vamos apodrecer igual todo mundo. Fica 2 dias sem tomar banho pra ver como você fica. Vai perder igual todo mundo. Tem que parar com esse negócio de eu sou. Tem que parar com isso. Quem é Deus, Ele é. Ele é. Ele sim é. Ele é o grande. Ele é o eu sou. Ele é. Mas ninguém. É só Deus. Esse trono só pertence a Deus. O eu sou é só de Deus. Ele não vai morrer. Ele não vai apodrecer. Nós não. Nós somos todos iguais. A diferença que muda é isso. E isso daqui não vai com nós quando nós morrermos. Tá? Eu vejo muita gente que... Eu fui muito humilhada quando eu decidi fazer a faculdade minha. Na verdade, quando eu fui fazer a minha faculdade, eu estava optando pela radiologia ou a educação física, porque eu nunca gostei de atividade física, assim, vôlei, basquete, futebol, essas áreas. Eu gosto de lidar com pessoas, é diferente, né? Eu acredito que a sala de aula, ao meu ver, era algo que eu sonharia na época que eu era criança, não a atividade física que hoje eu exerço. Mas foi Deus que tocou no meu coração. Eu lembro quando eu fui decidir isso daí e eu pedi direção de Deus e eu vi eu entrando num barracão e aquele monte de aparelho. Eu falei, meu Deus, eu nisso, né? É isso mesmo? E aí eu optei por isso. Mas eu fui muito humilhada, muito humilhada. Fui tratada com muito desprezo. Não sei se era porque eu era separada, eu não sei se era porque eu era mulher do Paulinho, as pessoas achavam que eu me achava. O Paulinho, ele foi muito individual com relação à minha faculdade, porque a minha faculdade foi bem depois da dele, né? A dele foi antes de 2000, então as matérias acabam se tornando diferentes. Não o conteúdo em si, assim, né? Anatomia, fisiologia, mas o processo acaba sendo diferente, né? O processo de cada matéria.
Então, eu tinha que se virar. Eu ia mostrar pra ele alguma coisa, ele falava, não, eu não lembro disso, não sei fazer isso. Então, eu tive que ralar mesmo e me dedicar. Eu não sei o que passou na cabeça das pessoas, sinceramente. Eu sei que eu fui tratada como um lixo, literalmente. Mas, cada um dá o que tem, né? Se me tratar assim, é porque se sentem assim. Paciência, né? Não é isso que eu quero dar para as pessoas que estão perto de mim. Né? Não é isso que eu quero dar para os meus funcionários, que eu vier a ter. Até hoje, eu acredito que eu não fiz isso com cada pessoa que passou comigo. Não, tentei ser o possível tolerante, mas tudo tem seu limite, né? Tem que haver respeito com os meus alunos. É o que eu penso e falo muito para os meus funcionários, né? Hoje eu tô só com duas, né? A que cuida da Alicia também. Mas especialmente na parte da academia eu falo muito isso. É os alunos que pagam as nossas contas, eles precisam ser bem tratados, né? Então a prioridade nossa é realmente tratá-los com carinho, né? São vocês que faz o diferencial na academia, né? Então, aí, quando aconteceu isso, a Eliana falou pra mim, vou... Roseli, você quer vir pra cá? Porque ela falou pra mim, nossa, eu vou ficar até setembro, outubro na academia e tal, né? Vou ter que ir por outro professor, porque o professor vai sair, não tá. Aí eu falei, eu vou ter que trabalhar de tudo quanto é jeito. Se você confiar em mim, nós fazemos um contrato de gaveta e quando sair o financiamento eu te pago. E aí, realmente, ela topou e assim foi feito. Muitas pessoas falaram, nossa, disse que estava necessitando, e aí chegou até a comprar uma academia. Não, meu amor, não foi assim. Bem que poderia ter sido. Foi mais difícil do que foi falado. Muito mais difícil. Aí foi quando meu pai foi feito o contrato de gaveta e nós mudamos para lá. E começamos a top lá. Graças a Deus, Deus realmente abençoou, né? Realmente tem crescido a top, graças ao bom Deus. E é por isso Deus realiza sonhos, sim. Porque é Deus que faz isso. Não sou eu, não é o Paulinho. Muitas pessoas falam assim, o Paulinho tem nome. Sim, ele é um ótimo profissional. Não tiro o mérito dele. Só que quando ele passou por várias academias e todas tiveram problemas com relação a não dar certo, né? A não, enquanto estava lá, ter problemas com relação à quantidade de alunos. E hoje não. Hoje, independente se é o horário dele, se é o horário meu, se é o horário de fulano, tem alunos, graças ao bom Deus, né? Eu não tiro o mérito de profissional, mas eu honro aquele que merece a honra. E eu não tiro o brilho de Deus. Eu não sou ninguém. E eu falo isso muito pro meu filho, pro Paulinho. Nós não somos ninguém. Nós somos simplesmente canal para tentar trazer o melhor pro próximo. É isso que nós somos, né? Não quero que suba na cabeça, porque eu acredito muito que a humildade, ela tem que prevalecer, sim, né? Para que Deus brilhe na nossa vida, para que Deus faça a diferença. E aí foi quando meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu, eu entrei com o negócio da casa dele, né? Houve, né? Repartições de bens e tal. E aí eu pedi pra Eliana esperar um pouquinho, né? Que eu ia entrar com financiamento mais pra frente. E foi quando eu fui atrás do financiamento e o score da academia ainda estava baixo.
Aí eu falei, nossa, e agora, né? Preciso entrar com financiamento e tal. Corri todos os lugares. E o score baixo. E aí, com o score baixo da academia, o meu nome até tá com o score bom, mas o da academia estava baixo. Foi quando eu pedi orientação para, né? Pedi orientação. Foi quando eu pedi para o Paulinho conversar com uma pessoa e pedi uma orientação, né, de aonde tinha linha de crédito e tal, para empresário, ou de repente um agiota, né? Não sei, qualquer linha que eu pudesse pagar, cumprir com aquilo com o combinado. E essa pessoa falou pra mim assim, né? Falou pro meu esposo: eu não vou deixar vocês entrar nisso, eu mesmo vou fazer. E vocês vão. Não precisa correr mais atrás de nada, não. Eu mesmo vou fazer pra vocês. Ai, Deus. Só Deus faz essas coisas, meus amados. Só Deus. É só Deus. Não tenho o que falar. Eu não precisei ir atrás de mais nada. Ele foi atrás de tudo e eu paguei as dívidas. E agora é honrar com essa dívida, né, do financiamento e continuar crendo em Deus, servindo a Deus. Eu não tô aqui para falar de religião. Eu não tô aqui para falar de pessoas, de diminuir ninguém ou de... Não tô aqui para isso. Eu tô aqui para falar da fidelidade de Deus. Nós estamos em dezembro e quando eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração, você vai olhar em dezembro, até dia 25 de dezembro, e vai falar assim: não parece que eu passei tudo isso. Realmente. Eu tô aqui pra falar isso. Não parece que eu passei tudo isso. Só Deus faz essas coisas. Fica pra vocês, para as pessoas que estão passando pela mesma situação, um conselho que eu dou: busque lá em cima o seu socorro. Joelho no chão, rosto no pó, e clame de todo o teu coração: Deus, me socorre. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sou testemunha viva disso. Não desista. Muitas vezes pensei em me matar. Muitas vezes pensei em desistir. Muitas vezes teve noite que eu falei: eu não quero mais passar problema, eu vou tomar todos os remédios que estão em casa e já descansa, já acaba com tudo. Aí eu pensava: Deus, eu não posso fazer isso. O Espírito Santo falava no meu coração: o que é isso? Que ponto você chegou? Que desespero é esse? Creia no teu Deus. Creia que Deus está acima de todos os problemas, que Deus está acima de todas as situações, de todas as circunstâncias. Creia. Creia. É isso que eu falo para vocês hoje. Creia. Porque Deus tudo pode. Quando você não vê mais saída, vai pro teu quarto. Dobre o teu joelho. Coloque a tua cabeça no chão e grite por socorro. Ele vai te ouvir. Eu não sou diferente de você. Ele me ouviu. Se ele disser não, é porque ele não quer mesmo. É porque ele conhece o amanhã. Mas eu tenho certeza que se for para o teu bem, ele vai dizer sim. Ele vai abrir as portas. Porque ele abriu as minhas. Ele tem aberto todos os dias, em cada amanhecer,
nós estarmos vivos é uma porta que Deus abre para nós. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.